Boa noite, pessoal. A paz de Jesus, o amor de Maria. Hoje eu vim fazer esse vídeo para partilhar com vocês um pouco da história de uma grande santa, de uma venerável santa, uma jovem nobre que mártir, né? Que entregou completamente a sua vida por amor a Deus, por amor a Cristo, né? Entregou a sua castidade, entregou completamente a sua pureza de coração, tentando fazer de Cristo sua imagem e semelhança de acordo com os seus dias, convertendo todas as pessoas que ali habitavam, que iam ao seu encontro, não só no seu seio familiar, né? Ela como leiga, mas também em todos os lugares, né? Em meio à sua tortura, na sua prisão. E é uma santa que nos ensina muito. Cecília, ela era uma nobre romana da família dos Metelos, e ela tinha sido prometida em casamento para um jovem chamado Valeriano. Cecília, porém, ela tinha ela tinha um amor a Jesus tão imenso, tão grande, que ela tinha se dedicado inteiramente a cumprir o seu voto de castidade, para que ela pudesse viver na pureza e que Jesus pudesse habitar nela, ela que estava ali sem mancha, né? A exemplo de Maria, ela que buscava estar no máximo de pureza, estar completamente pura, para que Jesus pudesse habitar com sua graça e fazer dela instrumento. Ela que é padroeira dos músicos, né? Devido à sua vontade, à sua entrega de louvar a Deus, de bendizer a Deus em meio ao martírio, em meio às dificuldades e tudo mais. Santa Cecília, quando ela foi prometida em casamento, né, em meio às suas núpcias, por mais que ela tenha sido casada na época, por questão da sua família, quando chegou às núpcias, ela resolveu falar com o seu esposo, Valeriano, sobre o seu voto, sobre o que ela tinha prometido a Deus, o que ela tinha entregado a Deus. E Valeriano, em êxtase, com o testemunho, né, com a determinação que aquela jovem tinha falado, e ela dizendo que o anjo de Deus estava ali com ela, para que ela pudesse também dizer sobre esse voto como uma forma de testemunho. E ele, naquele momento, se converteu ao ver Cecília com toda a sua ousadia, sua determinação, de perseverar no seu voto, de perseverar no seu amor junto a Deus, junto de Deus. E conforme foi passando, né, como um telefone sem fio, Valeriano também passou isso, né? Ele bebeu da graça, encheu aquela taça e transbordou para o seu irmão Tibúrcio, né, cunhado de Cecília, que também, naquele momento, onde ouviu a história daquela mulher, né, na época não santa ainda, quando ouviu a história daquela mulher, aquela força, né, aquela graça de Deus habitando nela, ele também se converteu. E dali, milagres e prodígios foram feitos, eles entregaram sua vida a Deus para que pudessem ser instrumentos dele, né? Cuidando dos pobres, cuidando de todas as pessoas a quem Deus encaminhava. Até que os soldados romanos, né, principalmente o prefeito de Roma, na época, Túrcio, ficou um pouco incomodado com a fidelidade, né? A crença de um Deus que é verdadeiro, um Deus único, e ele queria que Tibúrcio e Valeriano voltassem a cultuar os seus deuses, os deuses romanos, e eles não queriam negar a fé deles, principalmente após ter conhecido esse Deus verdadeiro, esse Deus único, onipotente, onisciente, onipresente, que Cecília apresentou. E Túrcio imediatamente mandou prendê-los, né, para que pudesse confiscar seus bens, né, tomado pela ambição e também pela arrogância, pela soberba, pela prepotência. E acabou que eles, além de falarem que já tinham doado seus bens aos pobres, né, que eles não tinham mais nada, já tinham se doado completamente, ele também exigiu que eles renunciassem à fé. Mas com a força de Deus, com a graça de Deus, com a força do Espírito Santo, eles perseveraram. Disseram que não iriam cultuar outros deuses, que o Deus deles era aquele único Deus, aquele Deus de amor, de misericórdia, aquele Deus que Cecília havia apresentado a eles, né? Aquele Deus que fazia de Cecília uma jovem casta, perseverante, né? Entregue, firme, determinada, ousada. E acabou eles sendo, infelizmente, decapitados por terem negado
cultuar outros deuses romanos a benefício de sua fé, do seu único Deus. Tempo depois, Santa Cecília também foi pega por esse defeito e também foi exigida a ela que falasse aonde estavam os bens de seu marido e seu cunhado. E ela imediatamente disse que eles tinham sido doados aos pobres. E mesmo assim, ele ainda insistia e de outros modos queria tirar toda a pureza, aquele amor, toda aquela revigorância que Jesus botava no coração de Cecília, no seu amor, que Deus habitava, que a transformara, né, para que também passasse isso adiante, né? Desde muito nova ela tinha feito esse voto de castidade, desde muito nova ela tinha sido tocada por esse amor, por essa vontade, né, de seguir a Deus, de seguir a Cristo. E ele queria tirar isso dela de qualquer maneira, e ela mesmo assim disse não. Então ele quis de todas as maneiras que ela renunciasse à fé dela. Daí provocou uma crise de tortura, onde ela passou por muitas e muitas coisas. E mesmo assim, em meio ao seu martírio, ela continuou louvando e bendizendo a Deus. Em meio a tantas dores, tantas flagelações, tantas dificuldades. Imagina uma mulher, principalmente, passar por tudo aquilo, né? E ela perseverantemente casta, louvando e bendizendo a Deus, né, dando conselhos, intercedendo por aqueles que ali iam visitá-los, os soldados romanos que estavam ali em volta dela, né, a encarcerando também se sentiram tocados e foram convertidos. E acabou que o prefeito romano estava cada vez mais incomodado. Tursus estava desesperadamente se sentindo afrontado por aquela fé, né, afrontado por aquela jovem. E acabou tentando aumentar a tortura. E o que ele me veio a fazer, primeiramente, né, depois de tanta tortura, foi levar Maria, né, para aquelas candeias no seu castelo, né, as caldeiras onde aferventavam aquelas águas, onde tinha um vapor sufocante, que certamente iriam asfixiar aquela jovem e ela não iria vir a sobreviver. Mas mesmo assim, com a graça de Deus, milagrosamente, ela ainda sobreviveu. O prefeito Tursus, já ensandecido louco, infelizmente, ainda queria persistir, né, naquela brutalidade, né, naquela brutalidade, até um nome pouco para o que ele fez, né? E ele queria de qualquer maneira que ela renunciasse à fé, que ela entregasse os dotes do seu marido, dela, e ela também, que era de uma família rica, né, tinha seus dotes antes de serem entregues para o marido, também eram de grande valor, e ele já não estava satisfeito de ser negado os dotes, principalmente não estava satisfeito com a cultuação de um Deus que não era o mesmo Deus que ele cultuava. E mais à frente ainda tentou persistir, né, nessa coisa horrível, né, e pediu a um dos algozes que assassinasse, vamos dizer, que torturasse, que martirizasse ainda mais Santa Cecília com 3 golpes de machado na sua cabeça, né, no seu pescoço. Queria decapitá-la, matá-la, né, matá-la decapitada. Mesmo assim, aquele algoz não conseguiu cortar a cabeça dela, né, pela graça de Deus. E Cecília ali ainda totalmente atribulada, totalmente machucada, totalmente humilhada, ainda ali, casta, perseverante, uma mulher de oração, continuava ali a cantar, a louvar e bendizer, pedindo a Deus, pedindo a Jesus que continuasse fazendo dela uma figura sem mancha, para que, como diz uma das suas primeiras, na sua primeira música, né, guardai-me sem mancha para que tanto meu corpo, a minha alma, para que eu não seja confundida. E ela ainda continuou a perseverar nesse louvor para suportar, mas ainda o amor de Deus a fez suportar. Depois ficou continuando as torturas, e ela assim perseverando. 3 dias após, Santa Cecília já sentindo que vinha falecer, ela pediu ao Papa que seus dons, seus dotes que ela ainda tinha, fossem distribuídos aos pobres.
e ela entregou o seu espírito ao Pai completamente em meio a louvores, né? E se tornou uma grande mártir, uma grande santa, um exemplo de devoção, um exemplo de mulher, um exemplo de jovem, um exemplo de serva fiel a Deus, né? Até como leiga, e a qual eu, por exemplo, tenho muita devoção. E tempos depois, no século IX, depois de muito tempo, seu corpo está desaparecido, ela apareceu ao Papa Pascoal I, aonde, né, ele encontrou os restos mortais de Cecília. No caso, o seu corpo estava completamente incorrupto, estava intacto. E junto dela estavam também sepultados Tibúrcio e o Valeriano, seu cunhado e seu esposo. E desse tempo depois, ela ainda sepultada ali, né? Passou anos depois, para ser mais exata, no ano de 1599, o cardeal Sfrondat, né, mandou tirarem, né, o corpo de Santa Cecília, e ela ainda estava na mesma posição onde o Papa Pascoal I havia encontrado, né? E aquela venerável santa foi enterrada ali junto com os papas, né, em sua casa, na verdade, que em honra dela foi feita uma igreja, qual o pedido dela, que ela, além de entregar seus dotes, ela pediu ao Papa que fosse feita uma igreja, né, em sua casa. E essa igreja foi feita, né, um tempo depois, se eu não me engano, foi chamada de Santa Cecília de Trastevere, alguma coisa dessa. E passou esse tempo, né, muitos fiéis iam ali a orar e tinham um pouco, muitos não entendiam ainda, conheciam a história, né, daquela jovem romana nobre que tinha se doado. Eles não conheciam exatamente, né, a história mais profunda dessa grande mulher, né, a lendária Santa Cecília, né, que na época foi uma santa muito, muito devota, né? Todos eram muito devotos a ela, era muito devotada, vamos dizer assim. E vamos dizer que foi a mais venerada na época da Idade Média, principalmente mulher. Foi o primeiro corpo incorrupto da igreja e tudo mais. E foi um exemplo, né, de muito amor, de muita paciência, de fidelidade, de entrega, de louvor a Deus, né? Porque muitas das vezes, né, a gente se sente desanimado no primeiro atributo que tem, na primeira dificuldade, né, na primeira tortura, vamos dizer, que a vida nos faz passar, que muitas das vezes é pequena, mas a gente acha que é uma coisa maior do que nós suportamos, só que Deus não nos dá nada que não podemos suportar, e a gente sempre, parece até uma frase clichê, né? Mas simplesmente é isso mesmo. Deus não dá nada que não podemos suportar. Somos falhos, somos pequenos, né? Somos, vamos dizer, fadados a passar por muitas coisas, mas que em cada momento possamos louvar, bendizer, glorificar a Deus, e que deixemos o amor de Deus sustentar o nosso coração, sustentar a nossa vida, fortalecer os nossos passos, a nossa mente, né? A nossa mentalidade, vamos dizer assim, para que possamos buscar um caminho de santidade com muita prudência, com muita fidelidade, perseverança, e prosperar cada vez mais nesse amor, na misericórdia de Deus, para que possamos além de ser perseverantes, sermos instrumentos de Deus para outras pessoas, seja no nosso seio familiar, seja na nossa comunidade, na nossa faculdade, escola, trabalho, na nossa vizinhança, que possamos ter este exemplo de Santa Cecília, acolher este exemplo e caminhar cada vez mais. Então, eu clamo a intercessão de Santa Cecília para que ela possa também interceder pelo nosso coração, para que ele permaneça puro, para que ele permaneça humilde como de Jesus, e que possamos ardentemente sentir e viver esse amor como se nada mais bastasse. Santa Cecília, rogai por nós. A paz de Jesus, amor de Maria a todos vocês. Uma boa noite.